Bem, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o canal Teolitérias. Quem vos fala é o professor da Universidade Federal de Rondônia, Rômulo. Prazer tê-los por aqui. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de língua e fala. E claro que trazer esse contexto de língua e fala, tão debatido nos nossos cursos de letras, nos estudos linguísticos, para dentro da semiótica, onde a gente pode fazer essa amarração, a importância que tem o conceito de língua e fala, conceito sussiriano, né, na base do curso de Linguística Geral que o Sussi escreveu, e conectar isso com a nossa querida semiótica. Depois da vinheta eu já volto e vou usar com vocês este livro aqui, Elementos de Semiologia, do Roland Barthes. Bora! Pessoal, o primeiro passo é a gente diferenciar o que seria, né, língua de fala. Então, essa dialética ou essa dicotomia que necessita mutuamente uma da outra, mas ao mesmo tempo são partes, componentes de um todo muito amplo, nós poderíamos falar, começando pela língua, a gente começaria aqui a conceituar a língua, a gente faria a seguinte fórmula, que o Roland Barthes coloca aqui, extraído lá do Sussi. Língua seria a linguagem inteira menos a fala. Então, a base é essa. A língua, ela é uma instituição social, ou seja, é um coletivo, é um todo, né? É um orgânico e, é claro, naturalmente, é um sistema. Então é importante a gente já separar aí a primeira palavra importante, que é a questão social, né? A gente está falando de um coletivo, de uma instituição. Essa é a primeira parte importante aí. E claro, por quê? Porque nós compartilhamos isso com outras pessoas, né? A língua é super necessária para que a gente possa se socializar, para que a gente possa ter uma unidade de conectividade entre os indivíduos falantes. É claro que é uma grande semiótica. A língua, é claro que é a maior semiótica. Quando a gente se comunica, a gente está usando elementos da língua. A gente está usando os códigos da língua, tanto os códigos naturais quanto os códigos artificiais. Códigos simples, como os alimentos, como as árvores, a natureza, da natureza básica. Como códigos sofisticados, desenvolvidos pela cultura, como conceitos como democracia, república, educação e as ideologias. Então, em menor ou maior grau, nós estamos sempre fazendo uso dessa instituição ampla chamada língua, onde tudo está lá, os elementos que a gente usa para comunicação. Se ela é uma instituição social, é importante a gente determinar que é um contrato social, é um pacto social que você faz de fazer uso daquele código para que o outro entenda. Então você não vai criar um elemento, um código diferente, você vai fazer uso daquele código para que o outro entenda, e assim a gente construa essa conectividade, a gente construa essa interação, essa unidade do todo. Ou seja, é uma grande semiótica, mesmo que seja em níveis das semióticas naturais, dos objetos comuns, até os conceitos mais sofisticados, mas nós estamos falando aqui basicamente de uma grande semiótica chamada língua. Ela é a mãe de todas as semióticas. Então, nós já temos aí a ideia de que a língua é uma instituição social, de que a gente não pode alterar ela deliberadamente, a gente precisa ter esse contrato social para fazer uso, esse pacto para fazer uso, mas por outro lado também, ela é um sistema. Tá? O que é um sistema? É onde a gente tem unidades componentes que se integram e que exercem funções ali dentro. Assim como uma grande gramática, onde a gente tem as conjunções, a gente tem as preposições. Mas quando a gente fala da língua como um todo, a gente tem sistemas de valores. Ou seja, eu posso falar, por exemplo, semanticamente, a gente tem um sistema de valores. Eu posso falar morreu, bateu as botas, faleceu. Eu tenho níveis modulares de sentido para aquilo. Ou signos que passam a determinar certo nível de valor, por exemplo, o valor do idioma, da língua culta, da língua arcaica, do coloquial. Então, a língua ela é um grande sistema de valores. E esse sistema de valores, por exemplo, pode ser
se a gente encarar a semiologia, e aí é importante a gente discutir agora um ponto de contato antes de discutir a fala, a gente está falando da língua, onde se conecta a semiologia nisso tudo. Então, pessoal, é muito importante a gente entender que a língua ela se enquadra como o sistema semiótico talvez mais amplo, talvez não, certamente mais amplo, e dentro dele a gente tem o que nós podemos chamar de semiologia, em diversos sistemas semiológicos. O próprio Roland Barthes, nesse livro do Elemento de Semiologia, um livro bem legal, porque é bem esclarecedor e simples, ele vai trazer assim, algumas semiologias. Ele vai trazer a semiologia, o código do vestuário, o código da alimentação, que são sistemas aliados ao sistema da língua. Então, é inegável que o sistema do vestuário é um sistema comunicativo. Ele determina valores, né? É inegável que o sistema da alimentação, o sistema culinário, o sistema da comida, é um sistema também que tem o seu código, os seus valores próprios. Então é legal isso, porque a gente tem a língua como um sistema maior e dentro a gente tem pequenos sistemas ou pequenas semióticas que funcionam aí dentro. E naturalmente hoje a gente tem, dentro de uma polarização, por exemplo, política, se me permitem falar, a gente tem semióticas próprias, né? Então a gente tem uma semiótica hoje de um espectro ideológico, onde tem toda a sua terminologia. E nós temos uma semiologia, ou uma semiótica própria também de outro espectro ideológico. Esses espectros ideológicos, eles agem também, ultrapassaram o espectro ideológico. Hoje eles já são quase que semióticas, com os sistemas próprios de funcionamento, valores próprios das palavras, valores próprios do sentido que cada palavra toma dentro da argumentação, por exemplo. Então, para dar um exemplo claro, hoje a gente tem grupo ideológico que usa a palavra comunismo, por exemplo, de maneira bem forte, e ela tem uma função meio que bomba, cataclísmica, né, dentro desse processo. Por outro lado, a gente também tem outro viés ideológico que usa, por exemplo, o termo fascismo, que também tem uma função comunicativa, uma função argumentativa dentro desses dois processos. Dentro dessas que praticamente, eu ousaria dizer, que basicamente já ultrapassaram o caminho ideológico, elas já são mini-semióticas ou micro-semióticas dentro do processo. Existe aqui um curso que eu estou desenvolvendo vagarosamente a respeito do que é o discurso para a semiótica. Então a gente trata um pouquinho disso aí. Fechado aqui esse primeiro ponto, esse ponto preliminar da língua ser a grande semiótica, e justamente porque ela é um sistema de valor, e justamente porque ela é social, ela é uma instituição, ela é do coletivo, a gente pega aqui e faz a leitura do conceito que o Roland Barthes, né, extraindo do Saussure. Claro que ele está apenas lendo o Saussure aqui, e eu estou lendo o Roland Barthes. O que ele fala a respeito da... Quando ele fala língua e fala, o que ele vai falar da fala? O que ele vai falar da fala? Ele diz: a fala é essencialmente um ato individual de seleção e atualização. Né? Eu acho isso sensacional, porque seleção e atualização, seleção e uso. Aí vai entrar o conceito de performance também, mas a gente não vai ir tão longe. Então, se eu tenho uma seleção, é porque eu tenho um guarda-roupa, eu tenho um leque de opções. Eu tenho um conjunto de itens à minha disposição, que é a língua. Então eu escolho as palavras que estão disponíveis, eu escolho os signos, sejam eles naturais ou cada vez mais culturais, sejam eles signos icônicos ou simbólicos, dependendo da sua natureza. Então eu tenho esse leque de opções, né, os ingredientes do meu bolo, e vou executar o meu bolo, eu vou executar a fala. Então a fala, ela é o ato performático, a fala ela é o ato individual, mas ao mesmo tempo também é a atualização do sistema. Há um processo de retroalimentação. Eu falando, eu vou alimentando o sistema. A gente tem exemplos de palavras que foram inseridas aí, expressões que foram inseridas, por exemplo, forçar a barra. Eu não sei se vocês sabem, mas forçar uma barra, que é um conceito que semanticamente diz alguém empurrar até o limite máximo, é um termo que veio justamente do século XIX, século XVIII, XIX, em virtude de pendengas militares nos fortes que estão lá alojados ali na Barra do Rio de Janeiro.
o Forte da Laje, o Forte de Santa Cruz. Então forçar a barra implicava que se avançasse os limites da barra. Então olha como as palavras, os conceitos e as expressões também são atualizadas pela fala, como deletar, né? Como chavecar, e hoje tem uma série de outras palavras que estão sendo inseridas, mas isso é outra discussão. Então qual que é a importância disso para a semiótica, aqui já dando uma finalização para o nosso vídeo? Que é possível sim nós encararmos a semiologia como uma conectividade dessas semióticas. Quanto mais a gente vai construindo, sofisticando a nossa civilização, sofisticando a nossa cultura, nós temos mais micro ou mini semióticas, ou seja, mais sistemas semiológicos que se comunicam sempre com o sistema mãe, sempre com a nave mãe, que é a língua, e como que a fala ela alimenta esse processo de solidificação, atualização, mas também de criação, de atualização, na verdade mesmo, da língua. Beleza? Então, assim, é importante a gente pensar na língua semioticamente enquanto a nossa grande semiótica, e esse processo de língua e fala é um processo que leva a gente a tentar entender as mini semióticas dentro do processo. Ok? Espero que tenha alguns pontos esclarecidos. Qualquer dúvida, posta nos comentários, aqui os comentários estão abertos, tá? A gente está tendo esse curso, esse mini curso de semiótica, do que é discurso para semiótica, ele já está em andamento, logo logo sai nova aula. Nós já temos mais cursos aqui a respeito de semiótica americana, semiótica francesa, e abraços semióticos a todos. Se optar por se inscrever, será um prazer tê-lo aqui. Ativa o sininho para receber as notificações. Se gostar do conteúdo, curte, mas sempre comente que eu vou responder. Abraços!